amiga, meu amigo, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho aqui do meu curso, coordenada por mim e pelo professor Renato Sabino. Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, obviamente, sobre a nossa pós, mas para a gente já falar de temas aí importantérrimos do direito do processo do trabalho. Eu já me apresentando, né? Eu sou professora aí de cursos preparatórios, pós-graduação, graduação há muitos anos, sou mestra e doutora em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e sou juíza do trabalho aqui no TRT da 2ª Região. Sabino também tem um currículo bastante similar, só que, se não me engano, ele tem um segundo doutorado aí que ele andou fazendo recentemente, mas a gente está juntos aí nessa preparação para concursos públicos pós-graduação há muitos anos, não vou nem falar quantos para não falar a nossa idade, né, mas estamos juntos há muitos anos e a gente coordena a pós-graduação aqui do meu curso desde que o curso abriu, acho que 2019, se não me engano, então já temos alguns anos de experiência aí na preparação dos nossos alunos nessa pós-graduação. A nossa pós-graduação, ela, como toda pós-graduação, ela tem teoria, mas ela é voltada sobretudo para um viés prático, né? A nossa ideia é sempre trazer os aspectos mais práticos do dia a dia trabalhista, daquilo que a gente enfrenta nos tribunais, daquilo que a gente enfrenta, às vezes eu trabalhei muitos anos com a parte consultiva, né, de empresas, então orientando os clientes e tal, por isso que a nossa pós tem esse viés prático, a ideia é te preparar para a atuação na área trabalhista, mas sem nos esquecermos da teoria. A teoria é fundamental também, né? Quem não sabe teoria não consegue atuar na prática, não adianta. Mas não é um mestrado, não é um doutorado, que é aquela coisa mais teórica. Nossa pós-graduação, a gente sempre tenta trazer um viés mais prático. Nós temos vários professores, né, que são convidados e que ministram as aulas aqui, que gravam as aulas aqui pra gente, né? Todos os professores que são também de nossa extrema confiança, são pessoas que trabalham conosco há muitos anos também, então eu tenho certeza de que você não vai se arrepender de ter escolhido a nossa pós. E se você ainda não fez a sua inscrição, faça, porque, de novo, você não vai se arrepender, é uma pós que realmente te prepara para a sua atuação profissional, tá bom? E nessa ideia de preparar os nossos alunos para a atuação profissional, eu quis trazer nessa primeira aula, né, essa aula aberta, um tema que tem aí tirado muita gente, tem tirado o sono de muita gente, que são os precedentes vinculantes do TST. Se você nunca ouviu falar nisso, então assim, eu espero que você esteja começando a atuar agora. Agora. Acabou de pegar a OAB e tal. Se você já está atuando há um tempo, aí complica a coisa, porque você tem que saber que o TST, na verdade já há alguns anos, desde 2017, mas sobretudo desde setembro do ano passado, setembro de 25, na verdade um pouco antes, tá? Maio de 25, ele começou a editar uma série de precedentes vinculantes, que são de observância obrigatória a todos os operadores do direito. Eu vou conversar mais sobre isso com você, né? O TST tem várias formas de editar precedentes vinculantes, mas a forma mais tradicional, aquele mais ciência utilizado, são os IRRs, Incidentes de Recurso de Revista Repetitivos. Então, IRR, né? Você vai ouvir muito falar assim, o IRR número tal, IRR número tal. Eu me refiro a Incidente de Recurso de Revista Repetitivo, isso é IRR. Você tem que conhecer, não tem jeito. Então, eu já vou aqui começar, eu vou fazer um negócio diferente, eu vou abrir um arquivo aqui da pós-graduação, eu gosto porque, assim, a gente tem que ensinar a prática, tem que ensinar efetivamente o que acontece na vida, né? Então, essa aqui é a minha lousa, mas eu não vou usar minha lousa agora. Eu vou usar um Chrome, abrir aqui um Google Chrome, e aí eu vou mostrar pra você. O que eu recomendo que você faça desde logo, e eu vou fazer aqui também, vou manter isso aberto. O meu já tá até nos favoritos, tá? Mas coloca assim, ó, tabela de IRR TST. Tabela de IRR TST. Eu não sei o que tá acontecendo, que tá tão pequenininho o meu. Pronto. É porque tá com... Gente, desculpa, mas a pessoa tem 14 graus de miopia, não dá pra ficar com essa coisa pititica aqui. Agora ficou bom. Tabela de IRR do TST. Daí, eu recomendo que você pode clicar em qualquer uma dessas, só para eu te mostrar. Eu gosto dessa, que é a tabela completa. Olha só, Secretaria de Gestão de Precedentes. Tabela completa, recurso de revista repetitiva. Lembra que eu falei? IRR, Incidente de Recurso Repetitivo. Daí você tem, ó,
todos os IRRs julgados pelo TST e alguns que ainda estão esperando julgamento. Ó, só assim, por acaso, eu peguei o 99 aqui, ó. O empregado que efetivamente exerceu atividade de docência deve ser enquadrado como professor, independentemente da nomenclatura do cargo. Esse aqui ainda está em julgamento, tá vendo? Está concluso para a ministra Eliana desde abril do ano passado. Mas vai ter absolutamente todos, os que estão conclusos para julgamento, que ainda estão para ser julgados e os que já foram julgados. Nós temos um total, neste momento em que eu gravo a aula para você, de 313, tá? IRRs aí que ou já foram julgados ou estão para ser julgados. E assim, gente, são todos, deixa eu voltar aqui, temas fundamentais para a sua atuação. Lógico que existem alguns IRRs que são de temas específicos, sabe? De empregados específicos. Ah, empregado dos Correios, empregado da Fundação Casa. Tem alguns que são específicos, mas a gente tem outros, e eu quero citar alguns desses hoje, que são super importantes e que a gente tem usado no nosso dia a dia na Justiça do Trabalho. E que você tem que conhecer. Aí eu te falo agora duas coisas, né, que você precisa saber assim antes da gente começar a analisar os IRRs propriamente ditos. Primeira coisa, os IRRs são as novas súmulas? Mais ou menos, tá, gente? Porque o que aconteceu? Só para vocês entenderem. Lá em 2017, o TST, ele vinha promulgando súmulas, editando súmulas e orientações jurisprudenciais para resolver problemas que a CLT não resolvia. Então a gente sempre teve isso, né? A área trabalhista talvez seja a que mais tenha súmulas e OJs, porque a nossa CLT é muito antiga, de 1943, e ela não regula um monte de coisa. Então, como que o TST entendeu que ele poderia regular essas coisas que não estão na CLT? Por meio da edição de súmulas e orientações jurisprudenciais. Então, sempre foi tradição trabalhista a edição de súmulas e OJs. Mas aí o que acontece? Em 2017, o legislador reforma trabalhista, né, ele começa a atacar o TST. A sociedade sempre gostou de atacar a Justiça do Trabalho, o TST, né, a Justiça comunista, o TST como é que eles falam? É ativista, ativismo judicial, não sei o que lá, sempre a gente convive com essas críticas que assim, ó, entra por aqui, sai por aqui, tá? Tô nem aí porque estão falando de mim. O importante é que eu tô fazendo a minha parte, né? O meu trabalho. E assim, o TST, ele já era muito atacado. Aí veio a reforma trabalhista e meio que obstou o TST de criar novas súmulas e novas orientações jurisprudenciais. Então, restringiu a atuação do TST nessa criação de súmulas e OJs. E o TST ficou ali de mãos amarradas. Só que a realidade social continua acontecendo, né? A sociedade continua acontecendo. As coisas trabalhistas continuam acontecendo e a CLT não acompanha. Então, o que o TST viu de solução atualmente? Esses IRRs. No fundo, o que acontece? Os IRRs, eles sedimentam o posicionamento do TST em temas repetitivos, em temas que se repetem lá no tribunal. Então, sei lá, por exemplo, vou te dar um exemplo bobo. É muito comum a gente ter ação em que o reclamante requer adicional de insalubridade por limpeza, por contato com produtos de limpeza, sabe? Tipo, desculpa, eu vou ter que falar marca, tá? Mas assim, Cândida, detergente, Veja, Pinho-Sol, essas coisas assim. Então é muito comum um cara lá, a moça, pedir adicional de insalubridade por contato com esse tipo de produto. E você manda para a perícia vem negativa, porque não faz sentido, assim, é aquilo que eu falo, parece que não, mas eu faço faxina na minha casa, né? Eu tenho uma faxineira que inclusive está aqui hoje, mas eu faço faxina na minha casa, eu lavo banheiro e eu tenho contato com esse tipo de produto também. Enfim, então são produtos que não são nocivos à saúde, mas o cara ia lá e pedia adicional de insalubridade. E a gente negava, né? Não tem direito, são produtos de uso comum, de uso doméstico, não tem direito. Os casos subiam até o TST, porque a pessoa ficava recorrendo, recorre. Aí chegavam milhares de casos lá no TST sobre esse tema, por exemplo, né? De limpeza por contato com produtos químicos de uso doméstico. O TST chegou um dia e falou, vamos juntar tudo isso aqui e vamos dar um entendimento consolidado? Ele fez isso. IRR 180 do TST. Não há direito à insalubridade pelo simples contato com produtos químicos de limpeza de uso doméstico. Acabou. Então, agora, aí vem a segunda parte do que eu quero falar para você. O que acontece se o cara entrar com uma ação pedindo isso?
Ele está fazendo um pedido contrário a um posicionamento do TST, não é? Esse posicionamento do TST é de observância vinculante, é de observância obrigatória. É diferente de uma súmula que, em tese, a gente tinha liberdade para acatar ou não, para concordar ou discordar. Os IRRs, você não tem o direito de concordar ou discordar, você tem que aplicar. Você, juiz, tem que aplicar e você, advogado, você, parte, tem que observar. De forma que, se você faz um pedido contrário a um IRR, você pode sofrer a aplicação de multa por litigância de má-fé. Você está fazendo um pedido contrário a um posicionamento consolidado que é de observância obrigatória. As pessoas não percebem a gravidade disso. Às vezes eu falo em audiência para o advogado. Eu vejo na petição inicial, falo assim, doutor, o senhor está pedindo aqui, por exemplo, adicional de insalubridade por entendimento superado pelo TST. E eu cito, por exemplo, nesse caso, o IRR 180. O doutor vai insistir? Insisto, excelência, eu falo, tudo bem, doutor, mas então eu vou aplicar a litigância de má-fé, porque o senhor está fazendo um pedido contrário à jurisprudência consolidada. Gente, assim, pode ficar bravo, pode espernear, mas é o que a gente tem que fazer. A gente é obrigado a conhecer o que o TST decidiu nesses IRRs, porque o pedido contrário a IRR, sim, pode ensejar litigância de má-fé. Eu falo, esse não é só o meu posicionamento, tá? Isso, enfim, é determinação legal. E eu sei que o Sabino, por exemplo, faz isso também, né? Os colegas têm feito isso. Porque é aquilo, se o TST pacificou, não cabe a nós questionar. É diferente da súmula? No fundo, assim, foi uma forma que o TST encontrou de atualizar a sua jurisprudência sem publicar nova súmula, já que ele estava sendo muito criticado por isso, né? Mas é diferente da súmula porque a súmula não tinha caráter vinculante. Eu tinha um posicionamento um pouco diferente, para mim a súmula tinha caráter vinculante, mas ela não tinha, tá? Tecnicamente não tinha caráter vinculante, súmula, OJ, tal, você podia seguir ou não. Isso aqui, eu não tenho opção, eu tenho que seguir, você tem que seguir, e você pode ser punido se você não seguir. Eu posso ser punida se eu não seguir, eu posso sofrer uma representação se eu não seguir, porque é entendimento vinculante. Então, gente, agora sim, as coisas estão mais claras. Mas isso tira a liberdade do juiz? Não tira, gente, desculpa, eu tenho minha autonomia, né? Eu continuo tendo minha autonomia, mas a lei tira a minha liberdade? O que tá na lei, eu tenho que seguir, não tenho. Eu não posso falar assim, não concordo com esse artigo, não vou aplicar. Isso não existe, a não ser que tenha uma inconstitucionalidade, enfim, mas uma situação muito excepcional. Aqui é a mesma coisa. Então, se eu começar a falar, não, mas isso tira a liberdade do juiz, não sei o que lá, eu estou admitindo, no fundo, que qualquer lei tira a liberdade do juiz e o juiz pode dar a decisão da cabeça dele quando ele quiser, da forma que ele quiser. E a gente sabe que não é assim, tá? Eu tenho que seguir aquilo que já está consolidado, beleza? Então, assim, eu queria fazer essa introdução que, na verdade, já entra bastante no tema da nossa aula, para conversar com vocês sobre a importância de nós seguirmos os IRRs, e das consequências de você não seguir um IRR. Tudo que eu falei vale para os temas de repercussão geral do STF também. A gente tem inúmeros temas de repercussão geral do STF que também se inserem na área trabalhista, que também se inserem no nosso âmbito de atuação. E você tem que conhecê-los, é a mesma lógica, é exatamente a mesma lógica, eles são de natureza vinculante, eu não posso deixar de seguir, porque se eu deixar de seguir, eu posso ter um problema, eu posso responder uma representação, posso ter uma reclamação constitucional, enfim, então eu tenho que seguir. Se no tema, por exemplo, vou dar um exemplo em besta, tá? Mas no tema 497 do STF, ele diz que a empresa não precisa saber, nossa, isso, outro dia aconteceu isso comigo, tema 497 do STF, já faz um tempo, acho que é de 2023, pacificou que o empregador não precisa saber que você está grávida para que haja estabilidade, para que haja direito à estabilidade. Pacificou, não tem mais discussão. Então, basta que eu saiba que eu estou grávida para eu ser estável. O meu empregador não precisa saber, né? Basta que eu confirme a gravidez. Tema de repercussão geral 497 do STF. Outro dia, em defesa, uma advogada, no caso, coloca lá e a empresa não sabia, então ela não é obrigada a assegurar a estabilidade. Eu dei litigância de má-fé, porque já tem tema, você não pode deixar de aplicar os temas, tá? Renata me deu um medinho, porque eu não tô ciente desses temas. Vai estudar. Você não teve que estudar em algum momento da sua vida súmulas? Você teve que estudar, não teve?
entra na página do TST, faz o que eu fiz. Aliás, é uma coisa que eu faço com recorrência. Entra na página do TST, faz isso que eu fiz, e aí você olha lá, vai lendo com calma. Tem uns que você vai ver que, de novo, não tem relevância para você. Quer ver? Vou até propor para você um estudo rápido aqui, ó. Vai no tema 1. O tema 1, eu já sei do que trata, mas eu quero te mostrar. Ele trata de certidão de antecedentes criminais. Primeiro tema, tá? Ele é interessante pra gente, é legal a gente saber que, em tese, né, em princípio, você não pode pedir certidão de antecedentes criminais do seu empregado, salvo para algumas atividades. Mas às vezes é um negócio que não te importa muito, não é do seu dia a dia. De qualquer forma, você leu, sabe? E aí, se alguma vez aparecer na sua vida algum caso para você resolver de certidão de antecedentes criminais, você sabe que tem o tema 1. Agora, quer ver, ó? Você vai, agora, por exemplo, quer ver o tema 2? Tema 2 a gente usa também de bancário e tal, mas tem uns temas, deixa eu pegar, por exemplo, o tema 16. Cadê meu tema 16? Ó, o tema 16, tá vendo aqui, ó? É do agente de apoio socioeducativo da Fundação Casa. Fundação Casa é a antiga FEBEM aqui de São Paulo. Se você não atua em São Paulo, se você não tem ações envolvendo Fundação Casa, você leu isso aqui, ó, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro, entendeu? Na verdade, entrou por um olho e saiu pelo outro. E aí, desencana, você não vai usar isso. Mas, por outro lado, você passou pelo tema 14. O tema 14 é de suma importância. Sabe do que trata esse tema 14? Ele trata da redução ínfima de intervalo. Ih, peraí, gente, desculpa, fiz besteira, perdão. Deixa eu trocar aqui. Ele trata da redução ínfima de intervalo, como assim? Quando o empregado vai lá registrar o intervalo dele de 1 hora, sempre tem uma variaçãozinha, né? Ele registra, sei lá, 56 minutos, 58 minutos, ou 1h02, né? E o TST, ele pacificou o entendimento de que até 5 minutos de variação total, tá? Não 5 minutos na saída para o intervalo e 5 minutos no retorno, não. 5 minutos de variação total no intervalo, não tem problema, não precisa pagar hora extra, não implica descaracterização do intervalo. Então, é um tema que você tem que conhecer, você tem que saber, porque chega um cliente lá que fala, todo dia eu marcava 55 minutos de intervalo, eu quero 5 minutos extras todos os dias, a título de indenização. Você entra com uma ação pedindo isso, você pode tomar uma litigância de má-fé, porque contraria o tema de RR número 14, tá bom? Então é isso, para você que ficou super assustado, você vai fazer isso, né? E aqui na nossa pós-graduação, a gente também vai falar dos temas. Então você vai ter uma aula, sei lá, eu não lembro mais da grade, tá, gente? Sim, exatamente, mas acho que tem uma aula de insalubridade e periculosidade. Meu Deus do céu, tem milhares de temas sobre insalubridade e periculosidade. A gente vai falar desses temas nessa aula, né? Então a gente separa o estudo por tema, certo? A gente não por tema de RR, a gente separa o estudo por tema do direito do trabalho e coloca os temas de RR pertinentes dentro. Então, insalubridade, periculosidade, tem um monte de coisa, estabilidade, tem um monte de coisa, e a gente vai falar disso, né, ao longo das próximas aulas. De qualquer forma, na aula de hoje, como eu tenho um tempinho bom, eu queria falar dessa importância, das consequências práticas, mas eu queria comentar com você também alguns temas que estão dando o que falar, alguns temas que a gente tem usado muito no dia a dia trabalhista, muita gente não conhece e acaba aí se perdendo um pouquinho. Então, deixa eu ia colocar minha lousa, mas eu acho que não tem necessidade. Eu vou direto aqui para os temas aqui que me interessam. Muitos eu nem sei, deixa eu só colocar um pouco maior, gente, acho que melhorou, né? Oxe, peraí que sumiu meu tema aqui agora. Muitos eu nem sei decora ainda o número, mas eu sei que tem o tema. Então aqui, por exemplo, esse tema que eu vou comentar agora, o 64, eu não sabia decorar o número. Eu até achava que fosse 68, tá? Mas eu digitei o que eu queria, que era rol de testemunhas, e eu cheguei no tema que eu queria comentar com você. Vamos então dar uma olhadinha nesse tema. Qual? O 64. Peraí, deixa eu só grifar aqui. Esse daqui. Estamos conversando sobre algo que tem sido muito utilizado pelos juízes e que muita gente tem problema na hora da audiência. Vamos ler? Não configura cerceio de defesa o ato de indeferir o adiamento de audiência una ou de instrução quando a parte, intimada previamente, não apresenta rol de testemunhas, tampouco, diante da previsão de comparecimento espontâneo, justifica a ausência. O que acontece? Estamos falando de testemunha, de
Comparecimento de testemunha na Justiça do Trabalho. Eu vou te explicar a prática e vou te explicar a importância desse tema. O que acontece? A gente tem aquela previsão na CLT do artigo 825 de que as testemunhas comparecem à Justiça do Trabalho, à audiência, espontaneamente, independentemente de intimação, certo? Então, por exemplo, lá na vara onde eu atuo, a gente sempre fez dessa forma, audiência marcada para o dia tal, testemunhas na forma do artigo 825. O que é isso? Testemunhas comparecem independentemente de intimação, eu não vou intimar, você não precisa intimar, e traga a testemunha espontaneamente, certo? Aí, o que acontecia muito? E a gente sabe, gente, eu fui advogada por 15 anos, tá? Então, a gente sabe. Acontecia muito de a parte querer forçar uma redesignação da audiência, chegando lá e dizendo, excelência, minha testemunha não veio, minha testemunha faltou. Na forma do artigo 825, nesse caso, eu sou obrigada a adiar a audiência. Eu que sou safada e conheço esse tipo de tática, eu normalmente adiava para o dia seguinte. Falava, não veio, doutor, tudo bem. Amanhã a gente faz essa audiência então, tá bom? Era assim. Porque eu sei das artimanhas, né? Mas nessa, às vezes dava certo, você pegava uma vara que não fazia isso, e você ganhava 6 meses de adiamento de audiência, 1 ano, dependendo da pauta. Aí, o que muitas varas começaram a fazer? Porque, deixa eu te falar uma coisa, esse papo de que juiz gosta de adiar audiência é mentira, tá, gente? A gente gosta de manter a nossa pauta em ordem. E a nossa pauta em ordem é uma pauta que não tá muito dilatada. Por exemplo, agora a gente tá em janeiro, a minha pauta de sumaríssimo, por exemplo, tá pro final de fevereiro. Então, se você entrar com uma ação hoje, no final de fevereiro, você vai fazer audiência. Não tem mais esse negócio, sabe, de falar, nossa, eu quero que minha pauta fique bem longe, pra eu não trabalhar. Juiz trabalha muito, tá? Eu sou prova viva disso, pergunto pro meu marido, que tá sempre me vendo com o computador no colo aqui pra cima e pra baixo. Mas, enfim, voltando. Aí, o que a gente começou a fazer, e a gente adotou lá na minha vara também? A gente começou a pedir para que a parte juntasse um rol de testemunhas. Então, esqueça o artigo 825 da CLT, vamos para o CPC. CPC, acho que é o artigo 459, né? 459 ou 455, não sei mais, mas ele traz a figura do rol de testemunhas. Então, no meu despacho, hoje, despacho para marcação de audiência, consta que as partes deverão comparecer no dia tal, e caso queiram ouvir testemunhas, deverão juntar o rol no prazo de 5 dias, rol das testemunhas que serão ouvidas no prazo de 5 dias, sob pena de serem ouvidas apenas as que comparecerem espontaneamente, certo? Daí, o que acontece? Se você juntar o rol e a sua testemunha que está no rol não for, eu sou obrigada a adiar. Eu não tenho opção, né? Então, você juntou o rol e tem lá o testemunha Maria. Maria não foi. Eu sou obrigada a adiar porque você juntou o rol, certo? Mas muita gente não junta rol. Muita gente não junta rol. Chega na hora da audiência e fala, excelência, minha testemunha não veio. Faço Sabe aquela bonequinha de emoji, né? So sorry, não tenho o que fazer. Mas eu quero que redesigne. Eu não vou redesignar, não juntou rol. Ou a testemunha que não veio não tá no rol, às vezes junta rol, mas a testemunha que não veio não tá no rol. Então eu quero que consigne meus protestos. Eu faço. Pois não. Protestos. Embaixo. Aplico neste ato à parte multa por litigância de má-fé, tendo em vista que protestou de decisão que está em conformidade com o tema de RR número 64. Entendeu? Por quê? Olha só, vamos ler de novo. O IRR, ele diz assim, não é cerceamento de defesa o ato que indefere o adiamento da audiência quando não foi apresentado o rol de testemunha. Olha só que louco. Então, se você não apresentou o rol de testemunha, você vai ter que aceitar a decisão do juiz que não adiou a sua audiência. Meu Deus, mas então, você tinha que ter juntado. Você não juntou, não é cerceamento de defesa. E é aquilo, eu sou bem chata com isso. Na verdade, eu não sou tão chata quanto eu falo. Eu aviso o advogado, eu falo ao doutor. Eu posso consignar os protestos do doutor, só que assim, eu vou ser obrigada a aplicar a litigância de má-fé em ata, porque é um pedido contrário ao IRR. O que ele está me dizendo, que ele quer o adiamento, é contrário ao IRR.
E eu sou obrigada a seguir o IRR. Então, eu vou aplicar a multa por litigância. Aí, normalmente, se retira o pedido e tal, e segue do jeito que tá. Mas você entendeu a importância? Olha só o prejuízo que você pode causar para o seu cliente se você não segue o IRR. Esse é um IRR clássico. E aí, eu tenho que dizer para você, a maioria dos advogados, 99%, já conhece, né? Especialmente os que estão lá no front, né? Porque é o que eu falo, uma coisa é o cara que tá lá atrás, no escritório, não foi e contratou um correspondente. Ele não sabe o que está acontecendo. Mas os caras que estão lá no front comigo, na audiência, no dia a dia, 99% já sabe desse IRR e fala, excelência, não juntou rol, não veio a testemunha, vamos prosseguir do jeito que tá, sabe? E isso é uma atitude de boa fé, isso é lealdade processual. Muitos já chegam e falam, ai, doutora, minha testemunha não veio, mas eu já olhei aqui, o escritório não juntou rol, vamos seguir, vamos sem testemunha. Porque você percebe, a partir do momento em que se exige celeridade na tramitação dos processos, essa celeridade é para todo mundo. Então não dá pra gente ficar adiando a audiência por motivo bobo, sabe? Cara, tem juiz que adia a audiência porque tá cansado. Ai, tô cansado. Desculpa, não dá pra você adiar, você tá violando a celeridade. E não dá pra ficar adiando assim, testemunha não veio, testemunha não veio, testemunha não veio, testemunha não veio. Até quando? A gente precisa resolver aquele processo. Tem pessoas esperando a solução daquele processo. Não dá pra gente ficar postergando, tá bom? Então é isso. Falando dessa coisa de fronte de audiência, eu vou falar da... Ai, pera, gente, fiz besteira. Peraí, desculpa, não sei nem se vocês estão vendo, eu fui buscar aqui, peraí. Eu fiz muita besteira? Não, tá tudo bem. Ai, é emprestado, deixa eu só ver. Prova emprestada, isso mesmo, ó. Eu tenho usado bastante também esse IRR 140. Eu sei que não são muitos juízes que usam, mas eu tenho usado bastante, eu vou explicar por quê. IRR 140. A utilização de prova pericial emprestada para comprovar insalubridade ou periculosidade é válida, independentemente da concordância da parte contrária, desde que esteja presente a identidade fática entre o processo de origem e o processo em que a prova é utilizada, e seja observado o contraditório na produção da prova original e nos autos em que ela é transladada, não configurando nulidade processual o indeferimento de nova perícia quando observados esses requisitos. Vou te explicar essa situação aqui. O que acontece? Hoje em dia, cada vez mais a gente tem pedidos de insalubridade e periculosidade totalmente infundados. Totalmente. A gente chega a extremos de gente que trabalhou, 3 dias e que quer insalubridade. Aí, olha o custo disso. Vamos fazer um cálculo rápido, tá? Vamos imaginar que a insalubridade dessa pessoa seja de 40%. 3 dias de trabalho, né? Então, eu vou fazer aqui 40%, tá? O pior, a gente pega o salário mínimo, pega 40%, põe reflexos e divide por 30, multiplica por 3. Ó, se essa pessoa que trabalhou 3 dias ganhar insalubridade em grau máximo, sabe quanto vai dar a liquidação dela? R$ 84,00. R$ 84,00. Só que eu vou mandar a minha perita ir lá na empresa. Pode ser que a perícia seja positiva, e aí vai dar esses R$ 84,00, 83, uns quebradinhos. Eu vou fazer a empresa pagar os honorários, que no mínimo vão ser de 3, 4 mil reais, que é o que a gente tá dando aqui em São Paulo. Olha o custo, por causa de R$ 84,00, né? Chega na hora da audiência, a empresa até oferece o acordo, mas a reclamante não quer, o reclamante não quer, tá. Ou, pior ainda, eu vou mandar minha perita lá, minha perita vai dizer não tem insalubridade. Quem vai pagar os honorários é a União, nós vamos pagar os honorários nesse caso, porque é a União que vai pagar, certo? É o tribunal, é o CSJT, enfim, sei lá, é o CSJT que vai pagar. Beleza, então assim, outros casos, esses casos contrários a IRR. Por exemplo, tem IRR dizendo que cimento não dá direito à insalubridade. O cara vai lá e insiste na perícia, né? Ou então, outro caso bem famoso que eu tenho usado, o que eu mais uso esse IRR nesse caso, é periculosidade por gerador. Sabe aquela OJ 385? A OJ 385 do TST que fala que quando no prédio onde o empregado trabalha tem armazenamento de líquido inflamável em limites superiores aos legais, todo mundo tem direito ao adicional de periculosidade?
Gerador movido a diesel. Quando tem um gerador movido a diesel acima dos limites de tolerância, todo mundo no prédio tem direito ao adicional de periculosidade. Lembra disso? Então, o que acontece? A gente tem alguns prédios que tem gerador no subsolo ou fora, né, enfim, e que já foram periciados várias vezes. Prédio de shopping aqui em São Paulo. Não tem um shopping que não tenha sido periciado pelo menos, sei lá, umas 200 vezes. Mais até, acho. Aí você pensa, por que eu vou mandar minha perita lá de novo para ela olhar de novo o gerador do shopping e me falar de novo que não tem periculosidade porque os limites de tolerância foram respeitados? Só para a União, de novo, caiu minha pulseira aqui, de novo, pagar R$800 para ela? 800, agora vai aumentar esse valor, 806, mas agora vai aumentar. Entendeu o custo disso? É um custo muito elevado para perícias que a gente sabe que não precisam ser feitas, porque a gente já teve em outros inúmeros processos perícias idênticas. Daí, o que acontece? Nesses casos, por exemplo, o caso de periculosidade é clássico. É muito comum uma das partes já juntar laudos emprestados. Sei lá, reclamante junta vários laudos lá, junta 10 laudos emprestados, dizendo que tem periculosidade. Ele já junta com a petição inicial. Aí chega na hora da audiência, eu olho, que já tem todos os laudos ali, e antes eu viraria para a empresa e perguntaria, vocês concordam com a utilização de laudos emprestados? Aí, obviamente, eu daria um prazo para a empresa juntar os laudos dela, né? Mas eu perguntaria, vocês concordam? Hoje, eu já não faço mais isso. Com fulcro nesse tema 140, né? 140. Eu já falo assim, olha, gente, tô vendo aqui que já tem laudos emprestados por parte do reclamante nos autos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar prazo para a reclamada juntar os dela, ok? E aí, eu vou julgar conforme os laudos emprestados, não vou fazer perícia. Ah, e excelência, eu protesto. Eu só mostro o tema. Tema 140. Eu não preciso da sua concordância. Por quê? Tem identidade fática, tá vendo, ó? Tem identidade fática, são os mesmos fatos, é o mesmo shopping, é o mesmo local, né? E eu vou observar o contraditório, porque eu vou te dar prazo para você juntar os seus próprios laudos e para se manifestar sobre os laudos do reclamante. No mesmo prazo, todo mundo vai se manifestar sobre os laudos. Laudo de um, laudo de outro. Certo? Então, isso mudou, gente. Antes... tinha essa coisa, né? Já tinha algum... Na verdade, assim, havia alguns posicionamentos do TST em sentido contrário. O TST, ele já se posicionava mais ou menos nesse sentido, tanto é que ele pacificou, ele sedimentou. Mas a gente tinha alguns posicionamentos em sentido contrário, no sentido de que a parte teria que concordar com a utilização da prova emprestada, né? Hoje, meu amigo, minha amiga, não é mais assim. Eu vou meio que impor, como já tem laudo emprestado, eu vou meio que impor a utilização. E tá aí. Com base no IRR 140. Certo? Ok. Agora, vou falar de mais um. Esse daqui, ai, gente, dá tanto problema. Eu quase quis morrer numa prova da UAB em que isso caiu. Aí eu comecei a ler uns professores falando uns negócios sobre isso que eu quase fiquei louca. Eu vou mostrar pra vocês, espera aí. Quase fiquei doida. Falei, meu Deus, não é possível, gente, que esse povo dê aula. Mas enfim, vamos lá, ó. Vamos falar sobre IRR 75? Agora a gente tá na execução, tá? Execução trabalhista. Ó, a gente precisa, antes de ler o IRR, a gente precisa falar uma coisa. Precisamos entender de uma vez por todas que desde 2015, o que aconteceu em 2015? CPC, certo? Desde 2015, eu posso penhorar o seu salário, o seu benefício previdenciário para cobrar a minha dívida trabalhista. Eu tô falando como juíza do trabalho, ok? Eu, Renata, tenho uma dívida, não dívida pessoal, né? Tem um processo da minha vara, tem um débito trabalhista. Eu achei dinheiro no seu salário, você recebe salário, você recebe aposentadoria, você recebe auxílio-doença, você recebe sei lá o quê. Eu posso penhorar uma parte desse salário para pagar a dívida que você tem comigo, lá na Justiça do Trabalho.
Isso desde 2015. Tem gente falando que mudou agora. Não mudou agora. É que tem gente que não consegue ler o raio de uma OJ. Tem uma OJ, depois você olha essa OJ. OJ SDI 2, número 153 do TST. Nessa OJ SDI 2, número 53, fala o contrário do que eu tô dizendo. Que não pode penhorar salário para dívida trabalhista. Só que aí você tem que ler, né? Ler, não é só assim, ver Instagram que mostra fotinhos, tem que ler o negócio. Leitura é fundamental, minha gente. E aí, lá você lendo, você fala, tá escrito assim, ó. Sob a égide do CPC de 73. Sob a égide do CPC de 73. É vedada a penhora de salário para satisfação de dívida trabalhista. Para bom entendedor, meia palavra basta, não basta? Outro dia eu vi um cara falando, se enrolou todo. Para bom entendedor, não, para meio entendedor, boa palavra basta. Isso aí, eu gostei. Comecei a rir na hora, não aguentei. Aí ele percebeu, né, o que ele tinha feito. Mas assim, para bom entendedor, ou para meio entendedor, boa palavra basta. Gente, se sob a égide do CPC de 73 não podia, significa que sob a égide do CPC de 2015 pode. Então, pode penhorar salário para pagar dívida trabalhista. Pode. Não cabe mandado de segurança se o juiz mandar penhorar teu salário, tá? Você vai até entrar, mas você vai tomar uma piaba do tribunal, porque pode. Aí o que acontece é assim, não pode penhorar tudo, né? A gente sempre soube disso. Mas, pelo amor de Deus, é mito o negócio de que pode penhorar 30%, tá? Só. É mito. Eu não sei por que esse mito se repete. Quando eu estudei na faculdade, eu escutei isso, não na faculdade, mas a gente escutava isso, né, nos corredores e tal. Quando eu comecei a dar aula, eu escutava muita gente falando isso. Hoje, na minha atividade jurisdicional, eu escuto gente falando isso. Que pode penhorar até 30% do salário. É mentira, gente. O juiz pode penhorar, em princípio, quanto ele quiser. Até um limite que é considerado razoável. E agora, esse limite foi pacificado pelo TST no IRR 75, cadê? Tá aqui, ó. Na vigência do CPC de 2015, é válida, porque tem que explicar, né? Tem gente que não sabe ler, tem que explicar. É válida a penhora dos rendimentos para satisfação do crédito trabalhista, desde que observado o limite máximo de 50% dos rendimentos líquidos. Depois eu falo do restante. Então, desde que eu respeite 50% dos seus rendimentos líquidos, eu posso penhorar. Então, significa que eu posso penhorar 50% do seu salário. Essa é a ideia, tá? Mas que sacanagem. Sacanagem é dever e não pagar. Guarde isso. Se você está devendo, você precisa pagar, tá? A gente entende que às vezes ocorrem situações excepcionais e que a gente entra em dívidas, mas a gente sabe também que essas situações excepcionais são 5% das dívidas que nós temos aí na trabalhista hoje, né? Infelizmente. Então, eu posso sim penhorar seu salário ou a sua aposentadoria, tá? Só que tem um outro detalhe, veja o finalzinho, ó. E garantir o recebimento de pelo menos um salário mínimo legal pelo devedor. O que isso quer dizer? Que pelo menos eu tenho que assegurar que você tem um salário mínimo legal, 1.600 e pouco, né? Agora mudou 1.628, não sei mais. Acabei de olhar aqui, mas esqueci. Bom, então eu tenho que assegurar pelo menos esse mínimo legal para você, de forma que, se você é uma pessoa que já recebe um salário mínimo, eu não posso penhorar, né, o seu salário. Mas se você recebe um pouquinho mais, o que ultrapassa, eu posso penhorar. Certo? E cuidado com isso aqui. Tem gente que impetra ainda mandado de segurança. Gente, desculpa, mas você está demonstrando desconhecimento quando você impetra um mandado de segurança de uma decisão dessa, sabe? Lógico que você tem direito, sabe aquela história, eu tenho direito a todos os meios de defesa, não sei o que lá, só que tem um limite. Tem um limite que hoje, além de ser imposto pela lei, é imposto pelos precedentes vinculantes dos tribunais superiores. Ok? Bom, eu falei muito de processo. Agora eu quero falar um pouco sobre trabalho, só que vou ter que falar de processo também, não tem jeito. Mas eu quero comentar... Oh, meu Deus, fiz a mesma besteira que eu tinha feito outra vez. Espera aí, deixa eu ver se tá tudo bem. Tá. Eu quero comentar com você sobre os 55. Espera aí. Aqui. Gente, eu quero falar com você agora sobre um IRR que está sendo extremamente debatido, porque ele é controvertido, de fato, ele é muito controvertido.
Mas assim, eu não tô entendendo muito o desespero, porque era um posicionamento que já era do TST, tá? Era um posicionamento que, inclusive, eu já adotava, mesmo antes do IRR, porque eu sabia que o TST já tinha uma linha bem sedimentada nesse sentido. Não era ainda precedente vinculante, mas era uma linha sedimentada, tá? Ok, vamos lá. Seguinte, gestante, vamos ler. A validade do pedido de demissão da empregada gestante, detentora da garantia provisória de emprego, prevista no ADCT, está condicionada à assistência do sindicato profissional ou da autoridade local competente, nos termos do artigo 500 da CLT. Estamos falando sobre pedido de demissão por parte da gestante. Olha só, em primeiro lugar, pelo amor de Deus, estável pode pedir demissão. Se não, vira um negócio bem bonitinho chamado escravidão, tá? O que eu já vi de gente, sobretudo esses professores de Instagram, falando, se você é estável, você não pode pedir demissão. Falo, gente, a pessoa voltou em 1887, né? Um ano antes da Lei Áurea? Não é possível, né? Gente, desculpa, mas assim, você pode pedir demissão. Você tá estável, mas você pode pedir demissão. No fundo, se você pede demissão, você renuncia à sua estabilidade. E beleza, você que sabe da tua vida, cara, né? Quem sou eu para dizer? Você tem que ficar no emprego que você tá instável? Não. Você pode pedir demissão, você renuncia à estabilidade. Beleza. Só que assim, existe esse artigo 500 na CLT, que sempre existiu, né? Ele existiu, na verdade, ele foi inserido na CLT para tratar do estável decenal. Só que já há coisa de uns 10 anos, o TST começou a aplicar esse artigo para outras estabilidades, não apenas a gestante, mas para outras estabilidades também, como cipeiro e acidentado. Mas vamos falar da gestante, que é o que está sedimentado agora e que a gente tem que seguir. Você, na sua empresa, tem uma gestante, tem uma moça lá que está gestante. Ela um belo dia chega para você e fala, eu quero pedir demissão. Você fala, maravilha, só que esse pedido de demissão tem que ser homologado no seu sindicato. Pela CLT, a homologação poderia ser no sindicato, no Ministério do Trabalho ou na Justiça do Trabalho, mas por questões práticas, é melhor buscar no sindicato. Aqui, as pessoas fazem uma confusão danada, porque tem gente que fala assim, então a gente está agora reavivando a homologação do TRCT no sindicato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô dizendo que já estava na CLT e que continua na CLT, que para sua grávida pedir demissão, você precisa homologar o pedido de demissão no sindicato. Então, vocês vão lá no sindicato, o cara do sindicato vai olhar para ela e vai falar assim, menina, você tem certeza do que você está fazendo? Você está esperando um filho. Você quer pedir demissão? Porque depois não adianta chorar. Como é que é? A morte da bezerra, né? Como diria minha avó. Não adianta chorar a morte da bezerra, não é? Ela fala, sim, eu tenho certeza. Então, vamos homologar o pedido de demissão. Se não tiver essa homologação, ela vai ter que ser reintegrada. E isso, gente, está acontecendo direto e reto na Justiça do Trabalho. Tem muita moça que pede demissão e se arrepende. Muita grávida, né? Que pede demissão e se arrepende. Procura um advogado. Ele entra com uma ação pedindo, alegando, né? Ela pediu demissão e se arrependeu. Ela quer voltar. E aí? Nossa, a empresa fica pé da vida, fica desesperada. Só que o que eu, operadora do direito, tenho que fazer? Eu vou olhar, essa demissão foi homologada? Não, então ela vai ser reintegrada, acabou. Mas eu não concordo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho um desserviço. De novo, academicamente, você tem todo o direito de discordar. Na prática, você não tem, você tem que seguir, tá? Eu sei porque eu tenho muitos colegas que não concordam com isso. Eu concordo, eu tenho meus motivos, eu já estudei muito, trabalho da mulher, era meu tema de estudo, eu concordo com isso. Mas muitos colegas não concordam, só que, de novo, é aquilo. Você pode não concordar, mas você vai ter que aplicar. Você pode até ressalvar o seu posicionamento pessoal. A gente faz isso, né, quando a gente não concorda. Eu tenho alguns IRRs com os quais eu não concordo, por exemplo, de rescisão indireta e tal. E aí eu ressalvar o posicionamento pessoal dessa magistrada
por disciplina judiciária, sigo o IRR número tal e aplico aqui, sigo o IRR, não é, esse é o meu posicionamento também do IRR 55, então eu nem ressalvo, mas eu sigo e simplesmente acabou, tem que seguir, não tem jeito, tá bom? Nessa linha de gestante, tem um outro IRR 134, deixa eu colocar aqui, que é muito legal. Eu tenho medo de colocar só um número, mas deu certo. Esse daqui, gente, também assim, é um negócio que acontece direto. Ó, a recusa da empregada gestante em retornar ao trabalho, mesmo diante da oferta de emprego pelo empregador, não configura renúncia à estabilidade, subsistindo o direito à indenização substitutiva. Isso acontece direto. O que é? A moça foi dispensada, aí esquece, não é que ela pediu demissão não, tá? Ela estava grávida, ela foi dispensada. Foi dispensada indevidamente, entrou com uma ação e ela alega isso. Ela fala, olha, eu fui dispensada indevidamente e eu quero a minha indenização. Ela nem fala em reintegração. É isso que deixa as empresas malucas, sabe? Então eu quero indenização dos dias lá, né, desde a confirmação, desde a data da dispensa, desculpa, até 5 meses após o parto, né, aquela coisa toda. É super comum. Chega na hora da audiência, eu pergunto, tem proposta de acordo? Pergunto para a empresa, né? Tem proposta de acordo? O advogado da empresa fala, tem, excelência, a reintegração dela. Eu pergunto, quer ser reintegrada? Quer voltar a trabalhar e tal? A moça fala, não quero. O advogado dá um pulo, né, na cadeira. Ele fala, então, excelência, eu quero que conste em ata que ela renunciou à estabilidade dela. Hoje em dia... Então, antes, eu constava e eu já decidia, de acordo com o entendimento do TST, que já era esse aqui, tá? Eu já decidi em ata, tal, e já afastava. Agora, eu faço assim. O patrono requer que conste em ata que a reclamante renunciou à estabilidade por isso, aquilo, outro. Tal entendimento, entretanto, conflita com o consolidado na IRR 134 do TST, razão pela qual rechaço e aplico a multa por litigância de má-fé nos termos do artigo 793A e seguintes, e vai embora. Aí eu tenho meu modelinho, entendeu? Por quê? A moça não é obrigada a querer ser reintegrada. O fato de ela não querer ser reintegrada não constitui renúncia à estabilidade. Tem gente que fala, é um absurdo, porque esse povo só quer, esse povinho só quer dinheiro. Tá bom. Se coloque no lugar da pessoa, sempre que você tiver esse tipo de preconceito, porque isso é preconceito, tá? Se coloque no lugar da pessoa. Você estava grávida. Vamos piorar? Você é uma jovem moça que engravidou sem querer. Você não queria engravidar. Você não esperava engravidar. E você está trabalhando. Você engravidou. Você não tem dinheiro nem para se manter. Agora você vai ter que se manter e manter um bebê. Você tem uma segunda boquinha para alimentar. Um belo dia, seu empregador chega e fala, ó, fulana, tchau, vai embora, você está dispensada. Imagina a sua cabeça, como fica, o seu desespero, o que é. Aí, ele chega na hora da audiência e fala, quer voltar? Você vai voltar pra quê? Você tá morrendo de ódio dessa pessoa. Fora que demorou entre você procurar um advogado, entrar com a ação, fazer audiência, não sei o que lá. Você tá morrendo de ódio desse cara. Você vai voltar. Outra coisa, às vezes, você arrumou outro emprego. Aliás, eu espero que você tenha arrumado outro emprego. Você não vai ficar esperando a bonita da empresa fazer o que é certo, porque ela já errou lá atrás, né? Você vai ficar esperando? E o seu filho que nasceu? E sua filha que nasceu? Né? Então, antes de julgar, sobretudo julgar as pessoas, né? Eu falo às vezes pro meu marido, eu não julgo ninguém. Ele falou, não, você julga, você tem que julgar. É verdade, no caso, eu sou obrigada a julgar, não tenho muita opção. Mas antes de julgar uma pessoa, julgar moralmente uma pessoa, se coloque no lugar dela. Você vai ver como as coisas ficam um pouco mais difíceis, um pouco mais, né? E é por isso que é aquilo, o juiz sempre tem que ter esse exercício de se colocar no lugar de uma outra pessoa antes, né? De sair falando e fazendo besteira por aí, tá bom? Então é isso, esse é o IRR 134 que tá dando o que falar. Deixa eu ver. Agora eu tenho 10 minutos ainda, eu tinha me programado para falar só isso com você. Mas já que eu tenho um tempinho, vamos dar uma passada, acho que vale a pena, 10 minutinhos. É que eu vou dar aula disso depois para você, mas em alguns IRRs,
sobre dano moral. Na verdade, eu já até cheguei no que eu queria. Não. Como eu vou dar aula de dano moral, eu quero falar de RR de rescisão indireta, porque aí eu vou te falar de posicionamentos meus que eu não concordo, mas eu sigo. Ó, Eita, passei, gente. Aqui. Não. Ô, gente, passei. Olha só. Com esse aqui eu concordo. O 70 eu concordo. Eu não concordo com o 85. Aqui, 85. Rescisão indireta. Isso daqui, infelizmente, é que eu vou fazer uma crítica. Sobretudo a redes sociais. Eu detesto redes sociais. Acho que vocês sabem, já perceberam isso. Detesto. Por pavor de redes sociais. A única que eu uso um pouquinho ainda é o Twitter. Eu gosto do Twitter, mas... Porque ele tem uma coisa mais política, né? Eu gosto. Agora Instagram, meu Deus do céu. O TikTok eu nunca entrei. Bom... Eu acho de uma futilidade ímpar, assim, um negócio. Pensa nisso, nossa senhora. Mas voltando, detesto. Tá uma moda de pedido de rescisão indireta. E a crítica que eu vou fazer é, eu tenho inclusive visto no Instagram gente dando curso de como pedir rescisão indireta. Lucre pedindo rescisão indireta, sabe? Seja um grande advogado pedindo rescisão indireta. Cara, isso é muito problemático. Isso é problemático sob muitos vieses, porque rescisão indireta, faça a correlação, é a justa causa do empregador. Parece uma coisa simples, mas é muito grave. Se eu chegar para o empregado e dispensá-lo por justa causa, é uma coisa muito grave. Ele vai ficar arrasado, né? E com razão, assim, é uma coisa muito grave. Se chegar pra você e falar, você cometeu uma justa causa, cara, é muito grave. Tanto é que muitas vezes a gente reverte, porque as empresas inventam umas justas causas da cabeça pra não falar de outra parte do corpo, né? Então, assim, sabe, é muito ruim. A correlação é a rescisão indireta, é a justa causa do empregador. Então, assim, você chegar pra uma empresa e falar, olha, estou rescindindo o meu contrato porque você cometeu justa causa, está dizendo, você é um filho da mãe, você não merece meu respeito, eu nunca mais quero olhar na sua cara, eu não quero trabalhar para você. É uma situação muito grave, entendeu? Então, assim, realmente existem situações que ensejam a rescisão indireta. Eu não tenho dúvida de que, por exemplo, se o cara não tá pagando meu salário, tem rescisão indireta. Se o cara não tá depositando meu FGTS, tem rescisão indireta, porque eu posso querer usar esse FGTS para comprar uma casa. Ah, mas o FGTS não é pago mês a mês pro empregado. Então, mas é isso, eu tô contando com aquilo. Eu vou me casar, eu quero comprar uma casinha, eu quero usar meu FGTS. Ou, pior ainda, eu virei uma pessoa com deficiência, eu quero usar o FGTS para comprar uma prótese. Ó, pense nisso. Então, ou então, assédio sexual, assédio moral. Quando existe assédio moral? Grave, tá? Não assédio moral porque você era muito bom no que você fazia, então todos te perseguiam, que é o que eu mais pego. Por que você acha que você sofreu assédio moral? Nossa, porque eu era muito bom no que eu fazia, então ninguém gostava de mim, todos me perseguiam. Né? Enfim, eu tenho muito isso, muito. Mas assim, sabe esses casos gravíssimos? Eles realmente ensejam rescisão indireta. O problema é que virou... Como é que chama isso? Festa do caqui. Festa da Selma, né? Festa do caqui. Minha mãe falava muito a festa da uva, festa do caqui. Cara, é coisa assim. A pessoa pediu demissão porque ela foi trabalhar em outro lugar. Ela consulta um advogado, o advogado fala, ah, não, mas a gente vai reverter essa demissão aí. Porque olha só, que absurdo, a empresa não pagava sua insalubridade, sabe? Ou, o local de trabalho era quente, não tinha ar-condicionado. Sabe essas coisas? Ai, gente, aí eu fico louca. Então, assim, em suma, né? Isso sou eu falando, tá? Renata falando. Eu evito ao máximo da rescisão indireta. Normalmente eu pergunto pra pessoa, por que você saiu da empresa? Quando começa com o papo, porque eu arrumei outro emprego, ou então, porque eu tive filho, é muito comum, que é triste, né, pra nós mulheres, mas tem muita mulher que sai da empresa porque teve filho, e vai cuidar da criança, enfim, muito triste, mas, né. Porque eu me mudei de cidade, muito comum. Outro dia eu peguei uma rescisão indireta, por que você saiu da empresa? Porque eu mudei pra Bahia. Só olhei pra cara do advogado e fez assim, rescisão indireta, doutor? Sabe? Então, assim, eu evito ao máximo dar a rescisão indireta. Mas tem alguns casos que o TST diz que eu tenho que dar. E aí eu sigo, né? Um deles eu já dava mesmo, que era o FGTS, esse daqui, ó, 70. A ausência ou irregularidade nos recolhimentos do Fundo de Garantia caracteriza descumprimento de obrigação contratual, sendo desnecessário o requisito da imediatidade. O que é isso? Se a sua empresa não deposita o seu fundo de garantia, é rescisão indireta.
Acabou. É rescisão indireta. E detalhe, ainda que isso seja passado, é o que está no IRR 70. Como assim? Muito comum. Chega na hora da audiência, a empresa fala, e realmente o advogado, né, coitado, passa peroba na cara. Meu marido fala isso, ele é advogado. Passa peroba na cara e vai, e fala, né? Olha, realmente, a gente teve um período aí de dificuldades e tal, mas a gente regularizou o FGTS. Aí eu vejo que regularizou no dia anterior à audiência. Tinha 3 anos de atraso e regularizou um dia antes. É rescisão indireta, gente, porque por 3 anos aquela pessoa, se ela precisasse usar o fundo de garantia, não estava lá. Ah, mas não precisou, não interessa. Você não depositou e você usou esse dinheiro, né, meu amor? Para onde foi esse dinheiro que você não depositou? Concorda? Mas enfim, então esse caso de fundo de garantia não tem jeito, né? Eu sempre dei rescisão indireta, vou continuar dando e o TST pacificou. Agora, esse aqui, gente, eu tenho que ser sincera, eu não dava. E nas minhas sentenças eu coloco ressalvado o posicionamento pessoal desta magistrada por disciplina judiciária, sigo o IRR 85, que é o quê? Descumprimento contratual com Tomás relativo a horas extras e intervalo. A empresa que não paga hora extra ou que suprime com habitualidade, tem que ser habitual, né? Os intervalos, ela está sujeita à rescisão indireta. O TST considerou que é falta grave o suficiente para ensejar a rescisão indireta. E aí eu quero chegar, eu não concordo, mas eu não concordo academicamente. Então, academicamente, eu posso falar, eu não vou fazer isso aqui, imagina, por que eu não concordo? Mas na prática, eu sou obrigada a seguir. Sabe o que eu falei da insalubridade? O TST vai decidir, ó. Ó o tema 212, não foi julgado ainda, tá com o ministro Breno. Foi concluído quando? Ó, 1/7/2025. Lembra que eu falei que eu não dou rescisão indireta quando é pedido de insalubridade. Eu dou insalubridade, mas não dou rescisão indireta, porque eu não entendo que é grave o suficiente a ensejar rescisão indireta. Só que o TST vai julgar. E se o TST falar, como eu acho que vai acontecer, que é rescisão indireta, eu vou mudar todos os meus autotextos e eu passo a seguir. Eu sou obrigada a seguir. Eu não posso me dar o luxo de falar, não concordo, não sigo. Eu sou obrigada a seguir, certo? E tem um que eu quero mostrar. Esse aqui. Esse aqui eu não vejo a hora de eles julgarem. Tá com o Augusto César. Amo Augusto. É um livro maravilhoso. Olha, gente. Ai, eu vou ter que... Eu não sei onde está o meu. Aqui, ó. Ai, Augusto. Se alguém ligado ao Augusto assistir essa aula, desculpa. Mas eu só tenho essa edição. Curso e Discurso, Direito do Trabalho. Esse livro é perfeito. É maravilhoso. Gente, Augusto, te amo. Isso aqui é maravilhoso, olha. Um dos melhores livros, assim, de direito do trabalho que eu já li na minha vida, é muito incrível, assim, está ali com o do Homero, que eu também amo Homero, meu colega aqui de TRT2, maravilhoso. E enfim, mas voltando, tá com o Augusto, vamos ver o que o Augusto vai decidir. Olha só que legal, depois dessa babação de ovo, não é babação de ovo, é tietagem de ministro, né, tietagem de ministro, que a gente tem isso também. Vocês ficam me tietando quando vocês me encontram na rua, tá? Que eu sei. Então eu posso tietar ministro, me deixem. Ó, olha que legal. É possível converter judicialmente pedido de demissão em rescisão indireta, no caso de falta grave cometida pelo empregador, mesmo quando inexistente vício de consentimento do empregado na iniciativa da ruptura contratual? Olha só que legal. Isso daqui, nos casos de rescisão indireta, 90% dos casos são esses. Esses quais? O cara pede demissão, tá? E aí, ele segue a vida dele. Ele conhece um advogado no clube, na igreja, na corrida, sei lá eu. Ele conhece um advogado e o advogado fala pra ele, pô, mas você pediu demissão, Mas era bom lá na sua empresa? Ah, não pagava hora extra. E por que você pediu demissão? Não, fui trabalhar em outro lugar, tá feliz? Tô. Cara, talvez a gente tenha alguma coisa pra receber dessa sua empresa. Porque como ela não pagava hora extra, é caso de rescisão indireta, né? A gente viu no tema 85, é caso de rescisão indireta. Então, aí o empregado fala, mas eu pedi demissão, mas não interessa, você foi forçado. Você foi forçado porque não pagava hora extra. O que o cara faz? Entra com uma ação. Entra com uma ação dizendo que o pedido de demissão dele foi nulo, porque na verdade tinha uma falta anterior da empresa, né? E ele só pediu demissão por causa disso. Então, já há algum tempo, o TST tem rechaçado essa rescisão indireta, tá?
Agora ele vai consolidar, e eu acho que vai ser nessa linha, vamos esperar. Mas ele tem rechaçado essa rescisão indireta, sabe por quê? Quando o ambiente de trabalho tá horrível, a ponto de você ter que pedir rescisão indireta, por exemplo, você está sofrendo assédio sexual, você vai ter que pedir rescisão indireta. O ambiente de trabalho está horroroso. Você tem a seguinte ferramenta: você simplesmente deixa de ir e ajuiza a ação. Você não pede demissão. Você simplesmente deixa de ir, procura um advogado e ajuiza a ação. Só que num caso como o que eu te contei, não foi o que aconteceu. Não estava tão horrível assim. O cara pediu demissão. Depois ele descobriu que ele podia ter entrado com a ação, não é? Então, o que o TST vai decidir é: a pessoa pediu demissão, foi trabalhar em outro lugar, tá feliz, foi morar na Bahia, né? Tá feliz, firme e forte e tal. Beleza. Depois, ela entra com o pedido e a gente percebe que não teve nenhum vício de consentimento nesse pedido de demissão aqui. Ela quer a rescisão indireta, mas não teve nenhum vício de consentimento aqui. Desculpa, mas rescisão indireta não tem. O TST já tem dado inúmeras decisões nesse sentido, tanto é que eu já adoto isso nas minhas sentenças. Nas minhas sentenças eu faço isso. Se o cara pediu demissão, não me interessa se ele provou a falta grave ou não. Ele pediu demissão, não pediu? Então, já era, não tem rescisão indireta. Porque se tivesse tão ruim assim, ele simplesmente largaria e entraria com a ação depois. Mas como ele pediu demissão, então não teve vício de consentimento? Não foi forçado? Não foi forçado. Lógico que a gente tem que ver se não teve o vício de consentimento, né? Às vezes é um vício de consentimento tácito, enfim, tem que olhar. Mas é um negócio que assim, eu já não dou a rescisão indireta. E eu acho que o TST vai caminhar nessa linha também. Quando que foi? Julho, né? Ah, não, foi concluído em março. Ô, gente. Então a gente agora tem que, inclusive ela tá com suspensão, então agora a gente tem que esperar, deve sair aí pelos próximos meses essa decisão. Augusto, beijo pra você quando você for dar essa decisão. Nunca te pedi nada, me manda um beijo, né, só o que eu quero, brincadeira. O Augusto estava na minha prova oral, o ministro Augusto César foi um dos meus examinadores, foi uma emoção, assim, quando eu vi, ai, Augusto, Tiete, né? Tá bom, gente, é isso, nossa, passei do horário, mas foi bom. Sobraram-me 10 minutinhos que eu usei. E é isso, tá? Essa é só a nossa primeira aula de pós-graduação. É só a nossa aula inaugural, semana aberta, aquela coisa toda. Se você gostou, além de dar o likezinho, né? Agora tá aparecendo aquele povo, aqueles youtubers que falam, dá aquele likezinho pra nós. Não, mas se você gostou, procure informações aí na página do curso. Tenho certeza de que você não vai se arrepender. Todas as aulas são nessa pegada, tá? Então, tenho certeza de que você vai gostar aí das nossas aulas. Falando, nossa, minha aula é incrível. Não é isso. Essa pegada prática, essa coisa do dia a dia, que te dá muitas dicas pra sua atuação, tá? Valeu, gente. A gente se cruza aí. Até as próximas aulas. Até mais.